Olá, meus alunos do primeiro ano, aqui é o professor Raimundo Pereira. Estamos iniciando nossa aula e hoje eu vou trazer essa videoaula para explicar o capítulo 4. O capítulo 4, ele tem como título Química da Célula. Neste capítulo aqui nós vamos estudar quais as substâncias que compõem a célula e elas são de dois tipos, chamada orgânica e também chamado inorgânica. As substâncias orgânicas são aquelas que têm na sua composição o elemento carbono e pode vir associado a outros elementos como o hidrogênio, o oxigênio, o fósforo, entre outros. Já a substância que é inorgânica, por, por definição, ela não possui o elemento carbono, porque ela não tem essa composição. E o carbono é que dá significado às substâncias que há a decomposição. E tem como elemento principal as substâncias inorgânicas, são duas características, que é a água e os sais minerais. Aí no estudo das substâncias das células, nós temos 7 substâncias que vai ser estudada, que é encontrada dentro da célula e faz parte da sua composição, da sua constituição, que é água, sais minerais, carboidrato, lipídio, proteínas, vitaminas e ácido nucleico. Nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas substâncias, dando a sua participação aqui na célula. No caso da água, ela é a substância mais abundante em qualquer ser vivo. A maioria dos seres vivos tem na sua constituição tem indivíduos que chegam a 99% só de composição de água. Por exemplo, no nosso caso, seres humanos, na faixa de 70% é constituição de água. E a água, ela faz parte da composição e ela está nas reações químicas. Ela ajuda a levar alimento, ela ajuda nas reações químicas e tem como papel principal fazer a hidratação do corpo. Como nós já sabemos em termos químicos, ela tem a sua forma H2O. É a união de um átomo de hidrogênio, um de oxigênio, perdão, e dois de hidrogênio unido numa molécula. Aí a molécula de água ela tem essa composição e tem algumas características, como por exemplo ela tem a tensão superficial, ou seja, que alguns seres podem caminhar na sua superfície da água. Ela cria uma película e consegue alguns insetos podem caminhar sobre ela. Também tem uma característica principal que ela só ela é um solvente chamado universal, porque ela dissolve a maioria das substâncias que tem na natureza. Onde que ela não se dissolve mais quando a parte dos lipídios. E ela faz parte da nossa composição, como já falei, é lubrificante, ela é hidratante e tem como função principal manter a vida dos seres vivos. Um sinal de qualquer lugar que tenha vivo, que tem ser vivo, é onde tem água. Se tiver água, com certeza tem algum ser vivo. É por isso que os cientistas eles sempre buscam nos outros planetas a presença de água. Se existir a presença de água, com certeza vai ali já teve vida e pode ter vida em algum momento da sua formação. Outra substância muito importante, mas nós sabemos que ela entra muito pouco na constituição do organismo. Ela atua mais nas reações químicas, formando as macromoléculas, que tem como elemento que faz parte do nosso corpo e da maioria das substâncias, que é uma substância inorgânica, são cálcio, cloro, cobalto, cobre, enxofre, ferro, flúor, fósforo, iodo, magnésio, potássio e outras substâncias. Cada uma dessas substâncias ela tem
uma função em nosso organismo. Por exemplo, vamos pegar aqui dois exemplos. O iodo atua sobre a glândula tireoide na síntese de hormônios relacionados a metabolismo. E onde é que nós encontramos o iodo? Nos frutos do mar, óleos de fígado de bacalhau e no sal de cozinha. Tem também o flúor. O flúor atua na estrutura dos dentes e inibe o aparecimento de cárie. O ferro compõe a molécula de hemoglobina, que é a molécula do sangue vermelho, responsável pelo transporte de oxigênio das células. Então aqui são muitos sais minerais que a gente, sem perceber, através dos alimentos ingere, e ele faz um papel muito importante no nosso organismo. Por exemplo, o zinco aqui, eu vou pegar como exemplo por último, participa do metabolismo do gás carbônico, do crescimento do corpo humano, na cicatrização de ferimentos e atua também na digestão de proteínas. Onde é que encontramos zinco? Na carne em geral. Toda carne tem uma certa quantidade de zinco. Aí vem os carboidratos. Carboidratos são substâncias que têm como na sua composição a menor molécula, que é a pentose, que são chamadas de monossacarídeos. São as moléculas que, no tamanho que elas são monossacarídeos, como por exemplo a glicose, ela consegue ir diretamente para dentro da célula. Não precisa ser quebrada com a reação química para que o organismo possa absorver. Quando você ingere a glicose, ela vai diretamente no sangue e diretamente entra nas células. Tem outros monossacarídeos também, que é a frutose, a galactose, que é encontrada no leite, e a ribose. Aí existem outros carboidratos mais complexos, formam os oligosacarídeos, um exemplo aí é os monossacarídeos, a galactose. Tem também os polissacarídeos, que já são mais complexos, como por exemplo o amido, tem glicogênio, que são substâncias que fazem parte dessa composição dos carboidratos. E como vocês têm que gravar que os carboidratos é ele que fornece energia para as funções das células do nosso organismo. Para nós estarmos aqui nos movimentando, essa energia vem principalmente dos carboidratos. Agora é claro que carboidrato a gente pode ser encontrado em forma de pães, de leite, de frutas, entre outros, e eles podem acumular e virar gordura. Aí a pessoa, consequentemente, vai aumentar de peso, que o que não é usado é acumulado no corpo. Aí o outro grupo é os lipídios. Lipídios são as gorduras, manteigas, óleos em gerais. Eles atuam na composição orgânica, nas reações químicas, faz parte dos hormônios e também tem a função de energia. Então, quando a pessoa não está ingerindo alimento, o primeiro que vai ser consumido no corpo é as gorduras, a reserva de gordura. E a pessoa começa a perder peso. Dentro das gorduras tem os triglicerídeos, já são substâncias mais complexas que tem também as ceras, que é um tipo de lipídio. Tudo que tem gordura é lipídios. Aí inclui alguns tipos diferentes do outro. Mas no nosso corpo também tem esses lipídios em forma de substância mais apurada, que é chamado os esteroides, que atua nas composições químicas e vai ajudar a fazer várias reações químicas, até mesmo na formação de síntese de algumas vitaminas em nosso corpo. Vitamina D, que ela é absorvida através da luz do sol, e ela pode ser absorvida através desses alimentos, os esteroides. Agora vamos ver aqui. Aqui tem um texto que fala sobre colesterol, a gente deixa ele para outra hora. Vamos falar aqui da próxima substância encontrada na célula, que é a proteína, a quinta. As proteínas são substâncias orgânicas que fazem constituição das células e a mais abundante no nosso corpo. Fazem parte da estrutura das células, realizam o transporte de moléculas. No caso, as proteínas é as que têm mais função em nosso organismo. Por exemplo, o nosso corpo, as músculos, a carne, é formado de proteína. Mas dentro do nosso corpo tem outras proteínas que também realizam outras funções, além de fazer essa formação.
estão envolvidas na defesa do corpo. As, as células de defesa vêm das proteínas. Participa do controle do metabolismo celular, atua na contração muscular e participa do controle de atividade do gene também. Aí tem os aminoácidos, que são as moléculas mais simples de proteína, que elas vão se juntando e formando substâncias maiores e vão formando as, as substâncias essenciais. No nosso corpo existe cerca de 20 tipos de aminoácidos e cada um vai codificar uma proteína. Essa proteína atua em várias reações no nosso organismo, principalmente na parte dos DNA, que ainda vai ajudar a formar essa parte do DNA. Aí está aqui os alimentos que é encontrado as proteínas, tem carne, leite, tem frutas em geral e entre outros. Vamos ver aqui, mostrando aqui a estrutura da proteína, é uma estrutura bem complexa em termos químicos, que ela está relacionada à interação das ligações polipeptídicas na cadeia lateral. Isso aqui uma parte mais química da análise da molécula, então é como é que é a estrutura. Aí ela atua também na desnaturação das proteínas, que no caso essas proteínas já são um tipo especial de enzima. As enzimas é uma proteína que pertence mais na reação, ela atua nas reações do próprio organismo. Vamos ver aqui mais proteína enfim, as proteínas ela está em toda a parte do nosso corpo. Agora vamos ver aqui outra substância. Tem alguns textos aqui de as vitaminas. As vitaminas, elas são compostos orgânicos que atuam na atividade metabólica celular, diferente dos carboidratos, as proteínas e lipídios, que são grande quantidade humana. Já no caso, as vitaminas nós precisamos de pequenas quantidades, miligramas ou microgramas, mas a falta dessas vitaminas pode provocar vários problemas de saúde. Aí tem alguns tipos de proteínas e onde podemos encontrar essa função aqui nesse quadro aqui, na página 72. Aí tem aqui a vitamina A, que é chamada de retinol, é encontrada na cenoura, beterraba, fígado, está relacionada com a visão, com a formação dos dentes. Tem a vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ácido ascórbico, tudo são tipos de vitamina e cada uma tem uma função no nosso corpo. Quando você ingere um alimento, fruta, por isso que a alimentação ela tem que ser variada, para que ela possa conter todas as substâncias, inclusive as vitaminas, que vêm das frutas cítricas, que elas são muito importantes nas reações que acontecem no nosso organismo. Vamos pegar aqui um exemplo de uma vitamina. A vitamina C é, é encontrada em frutas como laranja, limão, acerola, participa das várias reações metabólicas com antioxidantes, formação dos tecidos cognitivos, relacionado com a defesa do organismo. É muito importante a vitamina C, porque você aumenta a sua imunidade ao ingerir alimentos que é rico em vitamina C. Tem também aqui a filoquinona, atua na síntese de fatores de coagulação do sangue. Onde é que é encontrada essa vitamina? Espinafre, couve, flor, repolho e fígado. Então essas aqui são as vitaminas. Até um texto que fala aqui qual é melhor você ingerir a vitamina feita pelas indústrias ou pela vitamina que vem dos alimentos. É claro que tem que ser pela que vem dos alimentos. As vitaminas elas devem ser ministradas pelos médicos quando tem uma carência muito grande. Mas se você tiver alimentação adequada, não vai precisar estar ingerindo vitaminas sintéticas, ou seja, produzidas em laboratório. Já tem as vitaminas do grupo A, D, C e B. Elas estão relacionadas com esses tipos de vitamina que é mais produzido em laboratório.
E por último aqui tem a última substância, que são os ácidos nucleicos. E essa substância está relacionada com a transmissão das características hereditárias. É nessa substância que está os códigos para que nasça um novo organismo, ou qualquer ser vivo que exista na Terra. E a substância ácido nucleico, ela é composta de duas moléculas, que é a molécula do DNA e a molécula do RNA, também chamado ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, e ácido ribonucleico é o RNA. São substâncias que estão relacionadas principalmente com as características hereditárias. Aí tem as suas bases nitrogenadas, que é a timina, a guanina, a citosina e a uracila. Já no DNA tem uma diferença do DNA para o RNA, que o DNA tem a citosina, a guanina, a adenina e a timina. Já o RNA tem essas três e você acrescenta mais a uracila, que é a substância que faz parte do RNA. Tem uma molécula de RNA, tem como função na célula, ela faz a cópia das características genéticas do DNA. Ela faz uma cópia e vai se replicando e dali vai sair novas células com a característica de cada organismo. Basicamente, eu estou falando aqui um pouco de todas as substâncias que tem na célula. Vamos terminar aqui para não ficar uma aula muito grande. E mais detalhes a gente pode tirar no grupo, vocês podem perguntar e eu vou responder vocês. Então essa videoaula aqui utilizando o livro de vocês é para explicar a química das células. Recapitulando, são 7 substâncias: água, sais minerais, carboidrato, lipídios, proteínas, vitaminas e ácido nucleico. Então, obrigado por assistir a aula aqui. Vou tentar também colocar em áudio, tá? Se caso a internet estiver ruim, vocês conseguirem ouvir. Até mais e volto já.